Soyez bienvenue chez Francês com Prof. Andresa. E na aula de hoje, attention, très important, le partitif, oui, o partitivo. Mas o que será isso, o partitivo, hein? Continue comigo que você vai ficar craque, você vai entender tudinho sur le partitif, oui? E antes disso, você já está inscrito no meu canal no YouTube? Na aula de hoje, eu vou passar para vocês explicar como funciona o partitif, oui? Ele dá um pouquinho mais de trabalho porque em português ele não tem um correspondente, oui? Mas então o que é esse tal de partitif? Nós usamos quando vamos falar de algo que não tem uma quantidade definida, algo que vamos comer ou beber, ou até algo que compramos, mas que você não define a quantidade, d'accord? Então nós temos o du, de la, dl apóstrofe e de. Então eu vou colocar aqui para vocês, eu separei vários exemplos com cada um deles, oui, para você aprender e nunca mais esquecer, d'accord? Então vamos lá, começando pelo du. Du não tem uma tradução específica em português, porque, como eu já disse, em português não existe, não tem necessidade. Em português você fala assim, eu como pão, eu bebo leite, eu compro vinho, não importa a quantidade, né? Em português você não precisa necessariamente falar eu compro um pouco de... Não é uma coisa que faz parte da nossa língua, d'accord? Mas em francês faz. Então, como eles usam, também temos que aprender a usar para entender quando eles falarem com a gente e também, como a gente quer falar francês bonitinho, para você saber usar também, pi? Então, por exemplo, ó, o du, ele é usado antes de palavras masculinas no singular, oui? Du. Se for traduzir um pouco de, d'accord? Então, por exemplo, je bois du vin. Eu bebo vinho. Em português não precisa aparecer nada, oui? Je bois du vin. E vejam que eu falei assim, eu bebo vinho. Eu não falei quanto vinho. Pode ser qualquer quantidade, oui? Porque eu não defini, eu não especifiquei. Então aí, eu não preciso usar o partitif. Por exemplo, eu bebo uma garrafa de vinho. Je bois une bouteille de vin. Tá vendo? Une bouteille de, une tasse de. Eu estou especificando quanto que é. Un verre de. Oui, um copo de. Se eu não colocar, aí eu sou obrigada a usar esse du, porque faz parte da língua, oui? É como a língua funciona. Então, o exemplo, né? Eu bebo vinho, je bois du vin, porque vinho é masculino. Ou então, je bois, é só ir fazendo as substituições, né? Je bois du thé, eu bebo chá. Je bois du café, eu bebo café. Então, palavras masculinas que comecem, né, por consoante, você usa du no singular. O próximo exemplo, eu como pão com manteiga. Je mange du pain avec du beurre. Oui? Então eu coloco o du no pão e o du no beurre, porque eu não falei quanta manteiga é. Eu como presunto. Je mange du jambon. Oui? Je mange du jambon. Ou então eu como queijo. Je mange du fromage. Je mange du fromage. Todas as palavras masculinas. Oui? Para comprar também posso usar, por exemplo, eu compro arroz, j'achète du riz, j'achète du riz, não falei quanto arroz eu comprei, então eu uso du. Eu compro peixe, j'achète du poisson, j'achète du poisson, ou então eu compro leite, j'achète du lait. Não falei quanto leite é, então por isso é du lait. D'accord? E eu não sei se eu já comentei, mas o partitif ele se chama isso porque ele é a parte de um todo. Então, por exemplo, um bolo inteiro, eu comi só uma parte, je mange du gâteau, só uma partezinha do bolo e não o bolo inteiro. Porque senão ficaria je mange tout le gâteau, o bolo todo, ou je mange un gâteau, eu como um bolo. D'accord? Então daí seria tudo. Como eu não vou comer tudo, né? Então é uma parte. Je mange du gâteau, por isso esse nome partitif. Para ajudar a memorizar, é sempre bom criar uma historinha na sua cabeça, né? Um jeito que você se lembre quando falar partitif, uma parte. Hein? Isso ajuda. Feminão, o que a gente usa? Palavrinhas femininas no singular, usamos de la, de la. Então, exemplo, você come carne, tu manges de la viande. Oui? Você come massa, tu manges de la pâte, de la pâte. Você come geleia, tu manges de la confiture. De la confiture. Oui, adoro essa palavra, confiture, très jolie. E o que acontece? Quando a palavrinha começar por vogal, seja ela masculina ou feminina, não importa, começou por vogal ou por H, você vai usar de L apóstrofe. Oui? Observe aí, de L apóstrofe. Então, por exemplo, você bebe água. Vous buvez de l'eau.
vous buvez de l'eau. Esse vous, lembrando, pode ser vocês bebem água ou o senhor, a senhora bebe água. Oui, de l'eau. Observem, né? De l'eau, como começa por vogal, você vai juntar com L apóstrofe. Ou então, você consome azeite. Vous prenez de l'huile d'olive. Vous prenez de l'huile d'olive. O H eles consideram também como se fosse uma vogal, então você junta de l'huile. Ele não tem som, então ele junta DL apóstrofe. Você consome, você come berinjela. Vous prenez de l'aubergine. Vous prenez de l'aubergine, também L apóstrofe para juntar já com a vogal. E quando eu for usar algo no plural, eu vou usar tanto para o masculino quanto para o feminino de. Como é DS, a boca fica bem abertinha, ó, de. Par exemple, ela come frutas, elle mange des fruits. Elle mange des fruits. Ela come bolos, elle mange des gâteaux. Oui? Ou então ela come ovos, elle mange des œufs. Des œufs. Interessante uma informação sobre o ovo. Se você vai falar um ovo, você fala un œuf. Un œuf. Pronuncia o F. No plural, você acrescenta um S, mas não pronuncia o F. Fica des œufs. Des œufs. Olha que interessante, né? Então, o singulier é uma pronúncia, no pluriel é outra. Voilà. Attention! Anote aí essa exceção. Nas frases negativas, todos esses du, de, lá, de, L apóstrofe vão se transformar em de, porque ele está na negativa. Eu falo para o aluno memorizar esse som, pas de, pas de, pas de. Aí você vai perceber que não existe pas du, pas de lá, não soa bem, né? Com o tempo, conforme você vai conhecendo a língua, né? Você vai percebendo alguns sons que não caem bem, aí você já percebe, falei alguma coisinha errada. Então, por exemplo, ó, eu não bebo vinho. Je ne bois pas de vin. Je ne bois pas de vin. Então, o du virou de. Oui? Vocês não bebem água. Vous ne buvez pas d'eau. Vous ne buvez pas d'eau. Ficou do porque ficou de apóstrofe por começar por vogal. Oui? Então, sempre na negativa, du, de, la, de, L apóstrofe se transformam em de. Pas de. Oui? Et vous? Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? E vocês aí em casa, o que vocês comem no café da manhã? Respondam aí nos comentários, oui? Para eu ver como vocês estão escrevendo em francês, para eu ficar sabendo o que vocês comem ou bebem e principalmente praticar o partitif. Então, estou esperando aí os comentários, né? Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? O que vocês tomam, né? Ou comem no café da manhã. Então, estou esperando aí a resposta de vocês e se você gostou dessa aula, dê seu like, d'accord? Também se inscreva no meu canal no YouTube e me siga no Face e no Insta, Francês com Prof. Andrezar, oui? Então, espero vocês para a próxima aula. À la prochaine! Merci beaucoup!